Ultraman é o mais novo anime original da Netflix que tem a missão de apresentar a série para uma nova geração. Mas será que ele conseguiu fazer isso? Ultraman é a adaptação para os animes do mangá lançado em 2015, que é basicamente a sequência dos eventos de Ultraman lançado em 1966. Então o que o mangá fazia, e consequentemente esse anime também faz, é ignorar tudo o que existiu depois da série de 1966 e contar uma nova história a partir daqui. Mas antes da gente falar um pouco dessa história e dos méritos e dos erros de Ultraman, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. E a gente vai conversar sobre Ultraman sem spoilers, mas eu vou falar algumas coisas que acontecem na série, não são spoilers da história, não vai estragar a sua experiência enquanto você assiste o anime, mas são alguns pontos que eu preciso comentar para explicar o meu ponto de vista da série. Então vamos lá! Ultraman acompanha as aventuras de Shinjiro Hayata, o filho de Shin Hayata, que foi o cientista da patrulha científica que fez a ligação com o Guerreiro da Luz da Galáxia M78 e se tornou o Ultraman original. E é legal que, como esse anime se trata de uma continuação dos eventos da série, a gente vê realmente as consequências do que teria acontecido caso todos aqueles fatos realmente tivessem acontecido no passado e a gente tivesse uma passagem de tempo para chegar nessa realidade. Então o universo é estabelecido no começo do anime da mesma maneira que ele termina lá no final da série de 1966. O guerreiro, o gigante da luz, percebe que ele conseguiu eliminar todo o mal que existia na Terra, então ele não é mais necessário aqui. Ele deixa o seu hospedeiro na Terra, ele abandona ele, mas quando ele vai, o Shin perde todas as memórias que ele tinha de ter se tornado o Ultraman, de ser o Ultraman. O que ele não sabia é que anos mais tarde o filho dele também herdaria essas habilidades de se transformar no Ultraman. E quando novas ameaças alienígenas colocam a Terra em perigo, Shinjiro Hayata atende ao chamado e se torna o novo Ultraman. É um plot meio duvidoso, os genes passarem do pai pro filho e ele também conseguir se transformar no Ultraman? É um pouco conveniente demais, mas funciona dentro dessa realidade do anime. Também é interessante porque a ideia desse anime é apresentar todo esse universo para uma nova geração, e dessa maneira eles encontram uma desculpa para colocar um protagonista mais jovem com o qual o público consegue se relacionar mais facilmente. Então, como em todo anime que retrata a vida adolescente de alguma maneira, a gente vê um pouco da vida escolar dele, os relacionamentos com os amigos, com as garotas, com os valentões da escola, o modo como ele tem que conciliar a vida pessoal dele com a vida de super-herói. Tudo isso é bem legal, é bem interessante e faz com que a gente consiga se correlacionar mais com o personagem. É muito mais fácil você se relacionar com um estudante do ensino médio do que com um cientista da patrulha científica que explora o espaço. Então, por mais que a gente ainda veja situações muito viajadas, a gente ainda consegue se relacionar mais facilmente com os personagens. Mas por mais que a gente ainda tenha uma trama um pouco mais pé no chão, é claro que a gente ainda tem muita viagem na maionese. Afinal de contas, estamos falando de Ultraman, então a gente tem invasões alienígenas, a gente tem monstros vivendo na Terra, a gente tem ciborgues, robôs, e toda uma trama secreta por trás da história principal que a gente tenta desvendar enquanto assiste ao anime. É aí que eu não sei se essa trama funciona tão bem pro público geral. Esse é um anime que tem várias camadas. A primeira camada é a camada mais óbvia, é a camada para apresentar o Ultraman para um novo público, então talvez são jovens que nunca tiveram contato com nada do Ultraman, não sabem que o Ultraman existe, nunca viram nada do personagem e estão tendo o primeiro contato com ele através ali das sugestões da Netflix. Para esse público eu acho que o anime funciona mais superficialmente, porque você tem as cenas de ação, você tem os dramas do protagonista, você tem os relacionamentos dele, tudo isso não é tão aprofundado, mas aí você tem uma história misteriosa que fica ali por trás e você fica, tá bom, talvez seja um mistério que eles construíram para a segunda temporada, então vamos ver na segunda temporada o que vai acontecer. Agora, se você já conhece um pouco do universo do Ultraman, você vai conseguir pegar outras referências que esse primeiro público não conseguiu pegar, mas o modo como essas referências são trabalhadas vai parecer um simples fanservice jogado aqui, outro momento colocado ali, em que eles não têm tanta ligação entre si, eles não têm muita coerência com a história que está sendo apresentada, e quando você para analisar o geral, o que você teve foi uma história muito fragmentada que se preocupou em colocar muitos desses elementos para remeter ao saudosismo da galera, para mostrar, ó, a gente tá falando que esse anime é uma continuação da série de 1966 e ignorou tudo o que teve depois, mas a gente tá homenageando o Ultra Seven, a gente tá homenageando
homenageando o Ultraman Ace, a gente tá homenageando o Ultraman Jack. Então você não precisa ficar triste porque todos esses elementos estão aqui. Mas quando você tenta fazer uma ligação entre todos esses elementos, ela acaba ficando um pouco fraca. Parece que eles se preocuparam em colocar coisas demais ali e quando foram fazer a ligação entre a história, algumas coisas tiveram que ser sacrificadas. O roteiro teve que ficar um pouco abaixo do que ele poderia ter sido para que outras coisas ganhassem destaque. Então não é algo que estraga o anime, não é algo que deixa o anime ruim, mas você sente que ele poderia ter sido melhor, que todo o potencial dele não foi aproveitado. Talvez o limitador de potência dele estivesse ativado. Referência aí pra galera que assistiu Ultraman. Agora, uma coisa que eles fizeram e que eu achei muito bacana foi trazer a consequência dos atos do Ultraman, porque não é algo que a gente via sendo levantado nas outras séries. Então a gente vê o peso das consequências dos atos do Ultraman, não só pra ele, mas também pras pessoas ao redor dele e pras pessoas que estão vivendo na cidade e não tem nada a ver com isso. Ok que o Ultraman tava salvando a Terra de uma invasão alienígena, mas isso não justificava metade da cidade ser pisoteada. Então o anime meio que dá umas pinceladas nesses assuntos, tá certo que não é tão aprofundado assim, mas a gente consegue sentir que há uma consequência nos atos do Ultraman, que a gente vê as pessoas se questionando se de fato o Ultraman é um grande herói, é um grande salvador, se o que ele faz é mais benéfico do que tem consequências negativas. Então por mais que seja bem superficial, é legal a gente ver eles tocando nesse assunto também, porque é algo que a gente sempre ficava pensando quando via os tokusatsus antigos. E por falar em tokusatsu, se você tá indo esperando essa pegada de tokusatsu, de série clássica, de monstros gigantes, de pessoas ficando gigante, é melhor tirar o Ultraman da chuva, porque isso não acontece não. Primeiro porque é um anime, não tem aquela cara de tokusatsu mesmo, não são atores. E segundo porque eles fizeram algumas mudanças que aproximam esse novo Ultraman muito mais de um gênero Metal Hero do que tokusatsu propriamente dito. Então quando eu falo Metal Hero, você consegue comparar muito mais esse Ultraman com Jaspion, com Jiraiya, com Giban, do que com o próprio Ultraman de 66. Ele tem algumas características até mais parecidas com Super Sentais do que com aquele Ultraman clássico que a gente conhece. E é claro, quando a gente para pra pensar, tudo isso tá dentro do gênero de tokusatsu. Seja Super Sentai, seja Metal Hero, seja um kaijus, tá tudo dentro do mesmo saco. Mas essa animação perdeu um pouco daquele clima, sabe? Mas como eu falei, é uma mídia que tá tentando apresentar esse universo para um novo público. Então faz sentido eles fazerem algumas mudanças, mas eu realmente queria ver um pouco mais de kaijus, de lutas gigantescas, de batalhas colossais. Eu acho que seria muito legal, ainda mais nesse estilo de animação. Porque esse estilo de animação algumas vezes joga contra e algumas vezes joga a favor do anime. E eu não sou muito fã de animações em 3D, eu acho que elas são um pouco travadas demais, tudo fica com uma cara de CGI de videogame e é muito difícil você colocar o ritmo certo quando a cena precisa, além das expressões também ficarem um pouco bizarras. Ultraman, surpreendentemente, é muito bem executado, as coreografias são muito legais, os cenários são muito bacanas, mas algumas coisas ainda destoam. Então por mais que a gente tenha personagens bem construídos, personagens bem modelados, as expressões dos personagens são muito bacanas, mas em alguns momentos elas dão uma deslizada e eu não sei se foi proposital ou se simplesmente escorregou ali na edição. Tem hora que um personagem tá bravo e parece que ele tá dando risada, você não consegue entender o sentimento. Tem horas que os personagens destoam muito dos cenários no fundo. Alguns personagens específicos, principalmente os personagens mais monstruosos, uns têm uns designs muito legais, são muito bacanas, mas tem outros que são simplesmente bizarros e que não parecem combinar com tudo o resto que tá em cena. Então você olha e fica, tá estranho, tá um pouco estranho isso aí. Mas onde a animação realmente se destaca são nas cenas de luta. As cenas de luta basicamente são uma evolução do estilo de luta que o Ultraman tinha nas séries clássicas. Então a gente tem muito raio espectral, a gente tem muito dos golpes clássicos dos outros Ultraman que também são homenageados aqui, mas tem muita porradaria crua também, muito wrestling, muito soco, muito jogar um personagem pra cá, jogar pra lá. O que a gente também via na série clássica quando tinha um kaiju com rabo, por exemplo, e o Ultraman chacoalhava ele pra lá e pra cá. Então essas cenas de luta estão muito legais, com exceção de uma coisa que me deixou um pouquinho irritado.
câmeras lentas. Toda batalha tem que ter uma câmera lenta, pelo menos uma câmera lenta, e olha que são muito mais. E a série foi produzida em um formato pra você maratonar, tanto é que não tem nem abertura, que é justamente pra você não perder tempo, ela vai diretão. E quando você assiste vários episódios seguidos assim, e tem vários episódios que tem mais de uma batalha, fica cansativo toda batalha ter uma cena em câmera lenta. Pode ser um charme, uma identidade visual pra Ultraman? Pode até ser, mas ainda assim não deixa de ser cansativo pra mim. E como eu tô falando, essa análise aqui, esse review, é uma opinião pessoal. Pra mim, esses momentos foram cansativos, pra você pode ser o grande charme, o grande atrativo de Ultraman. Assim como as tramas pessoais do Shinjiro e as motivações de outros personagens que estão em volta dele. Pra mim, toda essa história poderia ter sido simplificada. Como eu falei, eu ainda acho que eles tentaram colocar elementos demais, trazer referências demais das outras séries, apelar um pouco mais pra nostalgia e pro saudosismo, e com isso a história acabou ficando um pouco comprometida. Mas no geral, Ultraman sai com um saldo muito positivo. É claro que se você for um fã clássico de Ultraman, se você for um fã muito purista, você vai sentir que essas alterações podem te incomodar um pouco mais. O modo como eles trabalharam alguns personagens, como eles trabalharam alguns vilões, como eles deixaram secundários alguns personagens que tinham mais importância nas séries clássicas, então esses elementos podem te incomodar. Mas no saldo geral, o Ultraman é bem competente. O anime consegue atualizar a mitologia do Ultraman clássico, ainda respeitando a série de 66. Então, se você é um fã de Ultraman, se você é um fã de tokusatsu em geral e por que não, um fã de animes, com certeza vale a pena dar uma chance pra Ultraman. Mas se você nunca foi fã desse universo, se você nunca se sentiu atraído pelos tokusatsu, se você nem tem nenhuma ligação afetiva com todo esse universo, não vai ser o Ultraman que vai mudar a sua opinião. Então, se algum dia na sua vida o Ultraman já despertou a sua curiosidade, você ficou pensando, caramba, eu quero saber mais sobre isso, mas eu não sei por onde começar, porque realmente tinha muitas séries antigas, você ficava até mesmo um pouco perdido. O anime Ultraman pode ser um bom ponto de partida para você conhecer, se interessar por esse universo e ir atrás das outras séries. Então fica aí a nossa recomendação, passa lá nas redes sociais da Legião dos Heróis para saber mais sobre esse universo de super-heróis, de tokusatsus, de mangás, de animes, de quadrinho, a gente fala de tudo por lá. E aproveita para me seguir nas minhas redes pessoais também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Ultraman anime... Tá difícil, viu? 15 é que é... Ai, caralho. Caralho. Mas que isso? Eu ia falar paquera, mano, eu tô muito velho.